Boa noite, seja bem-vindo ao Combate Vlogs. Está na hora de apresentar contas, agora que Portugal atingiu a meta psicológica dos 7% nos juros da dívida pública. No último fim de semana, Passos Coelho defendeu a responsabilização civil e criminal para quem não cumpre o orçamento e para quem contribui para os maus resultados da economia portuguesa. Com o FMI quase a bater à porta, vamos tentar perceber como sair desta crise. Para o debate desta noite, tenho em estúdio a Filipa Martins, que escreve no blog Albergue Espanhol, o Tomás Vasques, do blog Hoje há Conquilhas, um convidado, o André Abrantes de Amaral, do Insurgente, e, finalmente, o combatente Nuno Ramos de Almeida, do blog 5 Dias. Antes do tema principal, espaço para algumas sugestões de blogs, um espaço para alargar um pouco ainda mais o debate. Nós ainda, daqui a poucos minutos, vamos avançar então para o tema principal. Filipa, boa noite, eu começo por ti. A tua sugestão de blog, Elevador da Bica. Exatamente, é um texto do Vítor Matos, publicado no Elevador da Bica, também no blog da Sábado, em que o autor tenta descobrir o que é que Cavaco Silva pensa de Sócrates, criando uma entrevista imaginária em que ele utiliza um texto escrito pelo próprio Presidente da República em 1968, portanto antes de ele ter qualquer cargo político, em que Cavaco Silva faz várias dissertações sobre o que é que se pretende da classe política. É um post muito engraçado, pelo menos. Digo só aos nossos espectadores que os links para estes blogs vão estar no nosso blog, que é combateblogs.blogspot.com. Também pode acompanhar-nos no nosso Facebook, facebook.com/tv24. Tomás, a tua sugestão, a senhora Sócrates, mas não tem a ver com José Sócrates. Não tem a ver com José Sócrates. Tem a ver com o original Sócrates. Exato. Em regra, o meu destaque vai para blogs que exprimem outros saberes para além da política, ou na área da cultura, em geral. A senhora Sócrates, de Adriana Nogueira, Freire Nogueira, ela própria se define como uma classicista. É um blog que o título se refere ao Sócrates, o grego, o autêntico, e é um manancial de saberes sobre a cultura grega e que é de consulta obrigatória, pelo menos com alguma regularidade. Sim, porque aqui também há espaço para algo mais interessante até do que a política. Exatamente, a vida é feita de muitas coisas, não é só de política. Exatamente, e fica aqui esta sugestão, a senhora Sócrates. André, muito obrigado pela tua presença. O André Abrantes de Amaral escreve no Insurgente e está aqui como convidado. O Insurgente, que é um dos blogs mais vistos em Portugal. Eu não sei se será mesmo o mais visto em termos da... Não é o mais visto, mas é, sem dúvida, dos mais vistos. Dos mais vistos. O André escolheu a sugestão de um blog chamado Machamba. Machamba, de José Teixeira, escreve do Maputo, em Moçambique. E eu achei interessante um post que ele escreveu sobre a visita do presidente chinês a Portugal, porque ele critica um pouco uma perspectiva que ainda há muito em Portugal e entre os europeus, que nos posiciona como que no centro do mundo. E ele critica a ideia de alguns analistas que veem que os chineses poderão estar interessados em vir a Portugal comprar dívida pública, investir nas empresas e até trazer cá o seu presidente, porque podemos ser uma porta de entrada dos chineses em África. Quando isso não é verdade, os chineses estão e investem em África há muito tempo. E eu achei interessante, porque eu concordo com esta perspectiva do José Teixeira, e achei interessante que alguém de Maputo nos tivesse lembrado desse facto e dessa verdade. Eu acho que mais à frente ainda vamos poder falar da China, mas fica aqui esta sugestão de uma visão em relação à visita do presidente chinês a Portugal, visto Moçambique. Uma última sugestão, Nuno, não é bem um blog, mas um site talvez, uma sugestão de página na internet, Boal, a cultura contemporânea africana. Exatamente, para essa ideia de que os chineses estão em África, passando por Portugal, quando já estão em África, cerca de 1 milhão de chineses, portanto, a trabalhar lá, e a China está a tornar o principal investidor em África. É interessante ver esta página, porque esta página traduz e coloca um conjunto de posts sobre a África, e muito diversificados, com muitos africanos a escreverem, mas também com europeus a escreverem. Portanto, é uma página que eu acho que é um verdadeiro serviço público para quem quer perceber
conhecer o pensamento contemporâneo. É boala.org/pt. Estes links vão estar todos, mal o programa termine, vão estar todos online para consultarem. Mas vamos então ao tema do dia, um tema que atravessa várias situações e começando logo pelo grande número de hoje, os 7%, os juros da dívida pública que atingem essa meta psicológica. Vamos apenas recordar o que Teixeira dos Santos disse em entrevista ao Expresso há precisamente um mês. Não vou dar um número certinho à décima, mas com as taxas de juro que se aproximem dos 7%, entramos num terreno onde essa alternativa começa a colocar-se. Esta meta foi colocada por Teixeira dos Santos e tendo como perspectiva a entrada do FMI na Grécia também quando atingiram os 7%, é uma meta psicológica. O Ministro tem vindo a ser muito criticado por ter colocado a meta nestes 7%. O que é certo é que hoje, Filipa, os juros atingiram esse número mágico. E agora? O que é que pode acontecer? Agora, na verdade, Portugal vai ter, até ao final do ano, alguns momentos de tranquilidade. Porque é verdade, sim, porque nós neste momento já atingimos 93% do financiamento que precisamos. Foi anunciado esta semana. E o que é certo é que quando o Ministro das Finanças se compromete com um número, está de facto a arriscar, porque nós estamos agora a meio de novembro, amanhã vamos ter a última emissão de dívida a longo prazo, a 10 anos, de obrigações do Tesouro. Portugal vai se financiar entre 750 milhões e 1.250 milhões, provavelmente a mais de 7%, ou mais ou menos nesse número. Mas não é pelos 7% de emissão de dívida que ainda nos faltam até ao final do ano que vamos chamar o FMI. Eu acho é que os próximos 6 meses, os primeiros 6 meses do próximo ano e o comportamento, principalmente do Banco Central Europeu, vão ou não decidir essa entrada do Fundo Monetário Europeu. E, na verdade, o que nós temos de equacionar é se o Banco Central Europeu vai ter a mesma atitude que teve ao longo deste ano. Porque é certo que o Banco Central Europeu não pode diretamente comprar dívida dos Estados-membros, fala através de bancos principalmente nacionais, mas também é certo que ele empresta umas taxas de juros muito baixas, que depois esse dinheiro é revendido a taxas de juros muito elevadas. Uhum. Filipe, só para dizer que estamos a mostrar exatamente a página do I de amanhã, em que se revela precisamente por que razão o Governo não chama o FMI e a resposta é porque o Banco Central ainda está a segurar Portugal. Exatamente. E a verdade é que para o ano nós vamos ter de emitir mais 46 mil milhões de euros em dívida. E o que é de alguma maneira assustador é porque nós começamos a ter a noção de que a presença ou não do Fundo Monetário Internacional em Portugal ou, de alguma maneira, do Fundo Europeu depende cada vez mais de fatores externos a nós. Ou seja, o mínimo que o Governo pode fazer para o ano e os agentes políticos é respeitarem o Orçamento do Estado, mas mesmo assim não há garantias de facto que o Fundo Monetário Internacional não entre em Portugal. Se o BCE inverter a tendência e o comportamento que tem tido ao longo deste ano. E esta semana a Alemanha deu um pequeno alerta quando falou hoje da possibilidade de responsabilizar os compradores das dívidas públicas dos países, da dívida soberana dos países, por possibilidades de incumprimento desses países. É algo que a Alemanha já quer avançar e se a Alemanha tem esse poder, poderá mesmo avançar com essa responsabilização. E eu aproveito para perguntar também ao Tomás, mas o Ministro Teixeira dos Santos tem vindo a ser muito criticado por ter colocado a barreira nestes 7%. José Sócrates, na entrevista à TVI na semana passada, desdramatizou e disse que não é essa a barreira. Vieira da Silva veio outra vez hoje dizer que a barreira não deve ser colocada aí. Entretanto, Cavaco Silva disse que o que interessa é trabalharmos e não estar a pensar apenas nestes números da dívida pública. Como é que fica também o papel de Teixeira dos Santos em tudo isto? O que é certo é que ele disse mesmo isto, e foi há um mês, não foi? A frase do Ministro Teixeira dos Santos é mais prudente do que a comunicação social agarrou, depois a utilizar a expressão.
A frase que foi lida agora por Filipe diz, em rigor, que a aproximação dos 7% coloca-se a hipótese, ou algo do género, não estou a transcrever literalmente, começa a colocar-se a hipótese de... Portanto, na ordem de... há uma prudência, que não é um rigor. Ele não diz com rigor, quando chegarmos aos 7%, vamos pedir do FMI. Aliás, estou de acordo com o essencial que a Filipe disse. O FMI não chega aqui a pedido do Governo, é um conjunto mais complexo de situações em que algumas instituições externas a Portugal têm uma palavra a dizer nessa matéria. Pronto, primeira nota, a frase do Ministro não é tão evidente, tem alguma prudência nos 7%, não é com esse rigor dos 7%. Uma segunda nota para dizer que a situação internacional, a nacional é a nossa crise, nós temos uma crise própria, mas em cima de uma crise internacional profunda, que não garante nada neste momento, não garante o que quer que seja a nenhum país da Europa, sobretudo àqueles que estão com dificuldades, maiores dificuldades, sobretudo a Irlanda, Portugal e a Grécia. A Espanha também estava neste barco, mas o seu crescimento económico previsível parece que se pode afastar deste grupo, dos 4, ficando apenas o grupo dos 3. O grupo dos 4 era um grupo chinês, agora por causa do presidente da China em Portugal. E uma terceira nota, portanto, é tão instável que o FMI entrar, não entrar, o BCE, está tudo muito instável na conjuntura, sobretudo financeira. Terceira nota, para dizer que não é de admirar que os juros da dívida aumentem, na medida em que ainda não houve nenhuma medida concreta a ser aplicada. O orçamento, e a nota da Filipe é muito interessante, que é praticamente estamos com agora depois destas obrigações amanhã, estamos com o dinheiro suficiente para gerir as continhas caseiras até ao fim do ano. A execução, este orçamento a ser aprovado na especialidade, tal como está com pequenos ajustes, tal como está como na generalidade já foi aprovado, depende da sua aplicação porque depende de outros fatores, dos fatores externos, mas alguma melhoria na relação com os mercados e com o conjunto dos outros países europeus. E a execução orçamental vai ser decisiva para mostrarmos que estamos a fazer o trabalho que devíamos ter feito já. Mas não temos essa garantia, obviamente. Se provoca uma recessão, se este conjunto de medidas provoca uma recessão, porque o nosso problema fundamental é a economia. Agora temos este problema de resolver o déficit e parte da dívida externa. Mas o problema é que se não resolvemos o problema de modernizar e dotar a economia portuguesa de competitividade, nunca resolveremos o problema de fundo. Vamos ter vamos abrir o debate, uma perspectiva um bocadinho mais à direita, André. Como é que vês toda esta situação? O Governo não tem saída, quer dizer, nem sequer os compromissos, no fundo, o número, como dizia o Tomás, o número não existe uma lei, chega-se aos 7% e o FMI bate à porta, não, mas de qualquer forma fica esta barreira. Os compromissos, no fundo, também já não são cumpridos, aquilo que se diz também... Mas os compromissos com este Governo não estão cumpridos há muito tempo, não é? Porque o José Sócrates, por exemplo, disse várias vezes que não ia haver aumento de impostos, aumentou, depois até teve, e peço desculpa pela expressão, a lata de dizer que reduzir os benefícios fiscais não era aumentar impostos, apesar disso implicar que todos nós tivéssemos menos dinheiro no bolso ao fim de cada mês. Eu acho que é um pouco indiferente se o FMI vai entrar ou não vai entrar com 7%, menos 7%. Pode não entrar em 2010, eu acredito que vai entrar em 2011, sem dúvida nenhuma, por uma razão muito simples. Porque nós podíamos ter apresentado o melhor orçamento do mundo. Não há execução orçamental possível para esse orçamento. Portanto, eu não acredito que este Governo ou qualquer outro fosse capaz de ter resultados satisfatórios para impedir a intervenção do FMI e porque nós não teríamos condições de continuar a viver pedindo dinheiro ao estrangeiro com estas taxas de juros. Este é o custo que nos custa o dinheiro e é o custo que nos custa viver com a vida que nós temos hoje. E não seria possível qualquer execução orçamental porque nós não vamos conseguir resolver este problema enquanto não repensarmos seriamente as funções que queremos do Estado.
enquanto nós quisermos ter um Estado que estrangula a economia, querer um Estado, confundirmos a noção de Estado social com um Estado que é omnipresente e que toma conta de todas as pessoas, mesmo aquelas que não precisam que o Estado tome conta delas, nós não vamos ter possibilidade de viver sem dívida e, se vivendo sem dívida, nós nunca vamos ter crescimento económico. Nuno, repercussões disto tudo, quer dizer, andámos a falar há semanas, desde que o Ministro falou nos 7%, que foi precisamente há um mês, andámos a dizer e a falar dos 7%, 7%. Hoje, olhando para o ecrã dos juros da dívida fornecido pela Reuters, chegámos aos 7% e agora afinal... Eu acho que isso baseia num pressuposto interessante, que eu acho que é um pressuposto religioso, mas não verdadeiro, que é a da racionalidade dos mercados. Convenceram-nos que se a gente aprovasse esse orçamento, que era um orçamento de restrição, os mercados iriam reagir positivamente. Tal assim aconteceu durante 2 dias, depois voltaram à situação anterior. Portanto, a ideia da racionalidade dos mercados e da possibilidade de governar em concordância com os mercados é que está completamente posta em causa. O Krugman, no seu blog há poucos dias, citava um outro blogger, portanto, o Prémio Nobel da Economia, e dizia que o que é que são os mercados? E os mercados são tipos de 22 e 27 anos que querem cocaína e putas, dizia ele rapidamente a coisa. Isto é... Ainda bem que passamos para depois da meia-noite. Sim, exatamente, a ideia é essa, mas com podem pôr um eu posso pôr pi na próxima. Mas a ideia é muito simples, isto é, eu vou dar uma ideia literária, porque, enfim, já tenho farto de discutir o orçamento e da crise, e este que vamos discutir nos próximos 5 anos, que é, há um célebre livro do Evelyn Waugh, chamado O Enviado Especial, em que um famoso repórter é enviado para uma guerra nos Balcãs. Ele adormece no comboio e sai na paragem ao lado. Já que lá está, começa a fazer umas notícias sobre a guerra daquele país. E como ele era um famoso enviado especial, toda a gente vai àquele país e ninguém encontra a guerra. Mas como ele fazia notícias, passaram a fazer notícias sobre aquele país. De facto, aquele país entrou em crise e teve uma guerra. Isto é, neste momento, nós temos países da Europa que há uma expectativa que, independentemente do seu comportamento, eles estão em crise e especula-se sobre essa crise. A forma de resolver isso é conseguir uma coisa que fazem outros países e que nós hoje não temos o domínio, que é a política monetária, que é haver alguém que garanta diretamente a possibilidade de repor essas dívidas. Quando um país tem enfim, uma política monetária própria, tem reservas próprias, pode cunhar moeda. Aquilo que se pretende é que, em vez do o Banco Central Europeu estar a emprestar dinheiro a 1%, para que determinados bancos depois comprem a dívida dos países que estão em dívida a 7%, passa a emprestar diretamente isso, alterar o seu estatuto, ser o Banco Central Europeu e a Europa responsáveis pela sua própria moeda. Porque só assim haverá o tempo de reestruturar outra coisa que é uma coisa estrutural, que é o estado da economia. Isto é, nós temos que produzir mais para conseguir aguentar a nossa economia. Mas isso não se vai conseguir nesta situação de ataque dos mercados. E, portanto, a ideia de uma racionalidade dos mercados, basta olhar para esta linha e cada vez mais que nós tocamos conforme os mercados querem, cada vez mais a taxa vai subir. Uma notazinha aqui. Independentemente da racionalidade dos mercados, não era a aprovação do orçamento que tranquilizava quem quer que fosse. Era a aplicação, os resultados da aplicação do orçamento. É evidente que, para haver resultados da aplicação do orçamento, era necessário primeiro aprová-lo. Mas não era a aprovação do orçamento em si que ia provocar o que é que fosse. Toda a gente disse que na aplicação do orçamento. Toda a gente disse que o PEC 1 nos ia tirar fora dos mercados, do fogo dos mercados. O PEC 2 ia resolver a situação. O PEC 3 ia resolver a situação. O PEC 2 teve o problema de não ser cumprido pelo lado da despesa. E na prática, nada disso vai ser resolvido. Não é o facto de nós anunciarmos essas medidas que vamos resolver a nossa situação de fundo. E a questão está em que nós podemos governar para os mercados ou governar para a realidade. Se governarmos para os mercados, nós vamos ter esta situação. Porque a única receita que nos vão aplicar é uma receita... Pagar dívidas. Claro, mas as dívidas podem ser pagas de várias maneiras. As dívidas podem ser pagas aumentando a produção. Não, aumentando a produção. Eu vou aproveitar a tua deixa das dívidas e para a questão económica. Vou aproveitar a deixa das dívidas para referir uma ideia deixada por Passos Coelho no fim de semana, neste fim de semana. O líder do PSD defendeu a responsabilização civil e criminal para quem não cumpre o orçamento e para quem contribui para os maus resultados da economia portuguesa. Se há muita gente que paga hoje
com perda forte de rendimento, com mais impostos ou mesmo com o seu posto de trabalho. Essa inconsciência é justo que quem toma as decisões seja também responsável com o seu património também por aquilo que está a acontecer no país. A verdade é que já existe uma lei que refere precisamente isto. Filipe, tu abordaste precisamente este assunto ontem num texto no jornal I, onde trabalhas. Qual é a diferença? Quer dizer, posso ser insubordinada agora e voltar atrás à questão da... Não, primeiro vais comentar isto e depois, se quiseres, podes encadear com a dívida. Mas em relação a esta ideia, e para explicar aos portugueses e às pessoas que estão a ver lá em casa, já existe uma lei que permite precisamente isto. Já, eu acho que o líder do PSD, em princípio, terá de se explicar melhor, porque se ele quiser dizer que os tribunais, a partir de agora, vão ter de julgar as ações dos políticos, no fundo, dizer se um orçamento é bom ou se um orçamento é mau, isto é inconstitucional, não é possível, é mistura de poderes, não é praticável, é errado. Se, no fundo, o que Pedro Passos Coelho está a sugerir é que se aplique mais vezes o chamado artigo 14, que de alguma maneira regula e fiscaliza a forma como os governos e os agentes políticos levam a cabo o orçamento, nesse caso está em linha com o que já existe. E é natural porque dizia-se que os parlamentares não conheciam 90% das leis que fazem na Assembleia da República, portanto é natural que Pedro Passos Coelho tenha tido o tipo de reações que teve, quer da esquerda, quer da direita, até de elementos do seu próprio partido. Portanto, o que nós estamos aqui a falar é de uma lei que prevê que os agentes políticos, quando agem ilegalmente, ou seja, quando orçamentam trabalhos, obras ou fazem contratos que não estão previstos, que não estão orçamentados, possam ser julgados por isso. Quantas vezes é que isto aconteceu? Nenhuma. Filipe, eu queria também saber a opinião do André sobre este tema. Acha que é apenas politiquice ou isto é algo que pode ser mesmo levado a sério daqui para a frente? Daqui para a frente veremos, não vai ser levado a sério, com certeza, pelo Partido Socialista, que até parece que desconhecia esta lei. Esta lei, que foi de 87, ainda no primeiro mandato de Cavaco Silva, como Primeiro-Ministro, foi alterada 3 vezes. Foi alterada em 2001, em 2008, no governo de 2008, é já deste governo, em 2008, pela lei 30 no primeiro de governo de 2008. Engenheiro Sócrates e agora em abril de 2010. Portanto, sofreu várias alterações, não há razão nenhuma para o Partido Socialista e alguns comentadores não conhecerem esta lei. Aquilo que me deixa mais estupefacto é que desde logo nós temos o artigo 117 da Constituição. Claro, com certeza. E nós temos um líder de um partido político a pedir e a chamar a atenção de que a lei tem que ser cumprida. E o que nós vemos é que há pessoas que ficam espantadas e vêm dizer que nós não podemos viver de acordo com a lei. Um Estado de Direito é precisamente isto. Quer dizer, há uma lei que regula, pune quem viola regras de execução orçamental e que com pena até 1 ano de prisão, e é para cumprir. Podemos não concordar com isto, mas então tem que se alterar a lei. Eu só gostava de fazer uma pequena chamada de atenção só relativamente ao que o Nuno há pouco disse dos mercados não serem a realidade. É o contrário, os mercados são a realidade. E de tal maneira que eles refletem bem aquilo que nós estamos a viver, que é muito acima das expectativas. E nós podemos correr imenso, mas nunca nos vamos poder esconder dessa realidade. Ok, André. Eu queria aproveitar esses últimos minutos para fazer uma breve revista de imprensa dos jornais que nós já recebemos. Nós já estivemos a ver aqui o I, que apresenta aqui um grande set, que se refere precisamente aos juros da dívida que estiveram a ser negociados acima do limite de 7% definido pelo Ministério das Finanças. O Jornal Público tem uma visão um bocado diferente, porque destaca a cimeira da NATO que vai afetar 100 voos e promete a confusão na Portela. Aliás, é uma notícia dada também pela TVI. E destaca o Prémio PT de Literatura entregue a Chico Buarque, que aliás foi Pilar del Rio que anunciou o vencedor. O novo recorde atingido ontem, acima de 7% na dívida pública, está remetido apenas aqui a este pequeno espaço de página. Refiro apenas que o livro do Chico Buarque chama-se Leite Derramado. Nos jornais económicos temos aqui os dois, o Negócios e o Económico. Aqui grande destaque para o gráfico que referia o Nuno há pouco. Continuam a subir os juros da dívida e com
Teixeira dos Santos a olhar para eles, a olhar para o alto, a tentar perceber o que é que se passou. Também aqui destaque de manchete para a corrida às reformas no Banco de Portugal. Os quadros querem evitar cortes salariais e a reforma da Previdência. Finalmente, no económico, precisamente os 7% em fundo, investidores já estão a pedir 7% para emprestar dinheiro a Portugal e o aviso de Cavaco Silva, a única barreira está no trabalho que ainda não fizemos e temos de fazer, e aí então a execução orçamental. Nós não temos mais tempo para regressar ao debate. O combate de blocos é assim. Fica apenas a sugestão do André Abrantes do Amaral, porque nós há pouco não conseguimos passá-la com eficácia no ar. De qualquer forma, que se refere ao blog Machanga, que é precisamente sobre a visita do Presidente da China a Portugal. Há pouco não mostramos a imagem, aqui fica a retificação. De qualquer forma, se quiserem ver todos os links e todas as sugestões do blog, pode visitar-nos em facebook.com/tv24. Por aqui ficamos. Foi assim mais um Combate de Blogs. Não perca a atualização das notícias à hora certa. Nós regressamos na próxima semana. Muito boa noite. Toda a informação atualizada hora a hora no TVI 24 e em tvi24.pt.